Fala galera, boa noite a todos, estudantes da Unesc, seguidores aí do canal. Sejam bem-vindos, a gente está desenvolvendo aí um novo projeto, o projeto da Unidade Básica de Saúde, levantando aí as paredes, fazendo as esquadrias. Vamos ter a novidade aqui em relação ao projeto anterior, que é a nossa parede cortina. Vou mostrar para vocês hoje a diferença. Vou mostrar para vocês também algumas questões novas aí em relação ao que a gente fez anteriormente, né? Algumas esquadrias diferentes, mostrar para vocês como carregar essas famílias, como editar essas famílias, e algumas opções também, ó, de desenho que potencializam aí o desenho de vocês. Aqui, essa planta baixa, por exemplo, vocês podem ver que as paredes estão aqui, ó, com um padrão sólido, né, de Ashura. Isso daqui eu coloquei justamente para me ajudar a facilitar a diferenciar o que é desenho do CAD e o que é desenho do Revit, tá bom? Não se preocupem vocês que ainda estão aí desenvolvendo o projeto do edifício vertical. Nós vamos com bastante calma nesse momento, levantar a parte do arquitetônico, que vocês todos já sabem fazer, e a entrega ficou para o dia 30, né? Enquanto isso, aqueles que já entregaram podem fazer essa parte aqui com mais calma, temos muitos detalhes aí para pensar e desenvolver, tá bom? Então, vamos lá. Como que eu fiz, gente, para colocar essas paredes nesse padrão de Ashura em Solid, tá? Lá em VG, ó, eu vou procurar aqui paredes. Paredes. E aonde está na coluna cortar padrões, ó, cortar padrões, eu vou escolher aqui o preenchimento, esse preenchimento total, tá bom? Se eu colocar nenhum, sem sobreposição, ok. Ele volta ao normal, que é esse padrão meio cortado, né, riscadinho, padrão de corte normal que a gente às vezes usa no CAD também para marcenaria muito usado, né? Esse padrão aí dificulta muitas vezes a gente diferenciar o que é desenho do CAD e o que não é. Então, o que eu fiz? Eu fui lá em VG, escolhi aqui as paredes e no padrão de corte, eu coloquei aqui uma cor, pode ser até um preto, uma cor mais forte, ó. Tá? Opa, padrão de preenchimento. Eu só alterei a cor, mas eu não mudei o padrão de preenchimento, então ele não alterou. Sem sobreposição, preenchimento. Ok? E aí eu tenho uma cor forte para me ajudar a desenhar essas paredes. O que existe de novo em relação ao desenho dessas paredes? Bom, uma coisa interessante que me ajudou aqui no desenvolvimento das paredes é porque eu não fui desenhando parede por parede, né? Primeiro porque nós temos aí alturas diferentes, né? Se a gente for lá, ó, no PDF, onde nós temos aí os cortes e as fachadas, vocês vão ver que aqui tem várias alturas diferentes, né? Vocês veem esse frontão aqui tem 5,15, aqui nós temos 7,5 no total, da altura total. Essa porta de vidro que nós vamos aprender a fazer hoje, né? Ela tem 3,30, esse aqui padrão é um, esse padrão é outro. Então, nós temos alturas diferentes de laje. Então, esse desenho aqui, gente, é preciso trabalhar junto com o Revit, tá? Lembrar sempre aí de ter esses PDFs abertos, tanto da planta baixa, vocês podem ver que eu limpei, né, ó, eu tirei, né, lá do CAD, eu dei uma limpada, eu salvei um arquivo novo e dei uma limpada no entorno dela, para que ela não viesse com esses desenhos de calçada, que estão num padrão bem sólido, né, que atrapalham a visualização das paredes, tirei aquela achura de grama, né, trouxe para cá, ó, deixa eu mover aqui para vocês verem, ó, a planta do CAD bem limpinha, tá vendo? Isso me ajudou muito também no desenvolvimento dessas paredes aí. E eu sempre trabalho com esses PDFs abertos, porque aqui tem muito mais informação. Por exemplo, na hora de fazer as esquadrias, ó, aqui eu tenho todas as esquadrias, com a largura, a altura e o tamanho do peitoril, e aqui também foi o desenho que eu usei para estabelecer os meus níveis, né? Então, aqui todos os níveis, ó, das lajes, né? Do estacionamento, da laje, do rufo, né? Todos os níveis estão aqui, me ajudaram aí a desenvolver o desenho aqui no Revit. Então, eu trabalho sempre com eles dois abertos. Uma outra estratégia importante aqui, que eu mostrei no vídeo 1, sobre a unidade básica de saúde,
é a definição aqui, ó, desses novos níveis, né? Onde eu chamei estacionamento menos 15, o térreo está no 0, a laje de cobertura 2,95. Esse nível de 2,95, ó, é esse nível aqui da maior parte do desenho, ó. É esse nível aqui, ó, 2,80 mais 15, 2,95, tá? 2,80 mais 15. Esse 15 aqui, ó, ele vai estar no corte como o nível da laje, tá? Ó, 2,95. A partir do 0, que é o térreo. Então, todas as paredes que eu desenhei, que estão aqui no térreo, elas têm, ó, selecionar uma delas aqui, ó, restrição da base no térreo e a restrição superior acima para o nível laje de cobertura. Qual é o nível laje de cobertura? 2,95. Só que, como 2,95 é a laje, a parede é 2,80, porque eu tenho que ter o deslocamento superior de menos 0,15, que é o que a gente fez lá no edifício vertical. E aí o total dá 2,95 até a laje, mas a parede em si, 2,90. Então, restrição superior acima para o nível que está acima do térreo, que eu chamei de laje de cobertura, e o deslocamento superior, menos 0,15, tá? Todas essas paredes têm esse tamanho, exceto as paredes da cisterna. Essa cisterna aqui, ó, tanto é que vocês estão vendo que ela não tem preenchimento de preto. A parede está aqui, mas ela não está preta. Por quê? Porque ela não está em corte. Porque a altura do corte aqui está acima de 1,70, que é a altura, ó, não conectada da parede da cisterna. Carol, como que você sabe a altura dessa parede dessa cisterna? Tá aqui, gente, ó. Tá? A gente tem que consultar aqui, tem que ter uma leitura de projeto aqui, ó. Tem esse volume aqui e tem esse volume aqui, que são os volumes dessa cisterna, ó. Cisterna, muro, altura 1,70. Não temos nenhum corte passando por ela, não temos cotas passando por ela, mas nós temos a informação por escrito de que a altura da parede é 1,70. Nós temos ela aqui também, ó, nessa fachada, cadê? Nessa fachada aqui, ó, que é a fachada de fundos. Olha aqui, olha aqui. Inclusive, temos uma porta de 1,70 aqui, tá? Quando a gente for falar aí de esquadrias, da edição dessas esquadrias, da colocação dessas esquadrias, eu vou mostrar para vocês essa porta de 1,70, tá? Porta de acesso à cisterna, 1,70 m. Aqui temos até a cota, né? Para mostrar quanto que é mais ou menos. Bom, então, esse desenho aqui ajuda muito. E aqui vai ficar uma visualização diferente das paredes que estão maiores. Uma outra parede que tem altura diferente é essa daqui da frente, ó. Né? Esses dois volumes, que são os volumes dos sanitários, eles compõem esse frontão da unidade básica de saúde, que tem aqui a cota, ó, de 5,15. Essa cota até, esse desenho aqui não tá muito bom, né? Esse desenho foi feito no CAD. Essas cotas não deveriam estar aqui, elas deveriam estar mais afastadas, porque até confunde um pouco a leitura do desenho. Mas tá pertinho, dá pra gente ver aqui, mais ou menos, quais são as cotas gerais, né? Temos poucos detalhes a respeito dessa parede cortina, que a gente chama, essa cortina de vidro. Sabemos que ela tem 3,30 de altura, mas sabemos pela tabela de esquadrias qual que é a altura e a largura dela. Mas temos poucas informações. Mas sabemos aqui as alturas totais que vão ajudar a gente. Então, 5,15 é a altura do banheiro, diferente dessa altura aqui. Então, olha só, as paredes do banheiro, eu não desenhei conectada ao nível superior. Eu desenhei com a restrição superior desconectada, ó. Não conectada, e a altura desconectada dela 5,15. Ela vai subir até lá em cima, tá bom? Então, esse conjunto de paredes, esse quadrado e esse quadrado, lá no 3D a gente vai conseguir ver isso aqui melhor, tá bom? Olha aí, todas as outras paredes conectadas acima para o nível do pavimento superior e essa daqui não conectada com 5,15 de altura. Temos outra parede que é um desafiozinho aqui para vocês, que a gente não chegou a fazer, se eu não me engano, lá no edifício vertical, que é essa parede com um deslocamento da base muito alto, né? Nós temos a informação dela aqui, né? Nós temos esse frontão aqui. Na verdade, ela acaba sendo o volume da caixa d'água que está lá na cobertura, mas para a gente já ter um desenho de fachada aí, para a gente desenhar essa fachada já bonitinha, eu já desenhei ela como parede. Qual que é a altura dela, né? Nós temos aqui 1,90 mais 1,45, né? 1,90 mais 1,45 mais 40, porque isso daqui
é a marquise. Então, eu vou somar tudo junto, vai dar 3,75, se eu não me engano. 3,75. Somar aí na calculadora. Vamos ver se eu tô boa de memória aqui. 3,75. Como que eu desenhei essa parede? Lá no pavimento térreo, eu coloquei uma parede com deslocamento não conectada, restrição superior não conectada, ou seja, ela não vai ter o seu limite superior conectada com nenhum nível. Ela vai ter a altura desconectada de 3,75, que é aquela medida que eu peguei aqui, ó, somei 1,90 mais 1,45 mais 40. E o seu deslocamento da base é 3,30. Que deslocamento da base é esse, Carol? É isso aqui, ó. É a altura da porta de vidro. A gente vai ter um vão aqui. Então, a gente desloca a base dela todinha na altura da porta de vidro, que é 3,30. E colocamos ela aqui em cima. Então, esse frontão, ele é uma parede básica de alvenaria, não conectada, com altura de 3,75 e com deslocamento da base de 3,30, que é a altura da porta de vidro. Beleza? Ela tá aqui, ó. Tá? Se a gente for lá na elevação, a gente vai ver ela certinho aqui, alinhada com os níveis. Enquanto não temos cores, né? No total vai dar 705, 7,05 metros, que é a altura máxima aí do rufo, né? Se a gente for lá aqui, ó, na altura máxima aí da caixa d'água, a gente vai ver que é 705. Beleza? Mas o que eu queria falar para vocês aqui? Tem muita coisa para falar de novidade, né? Vamos começar pelas esquadrias, né, gente? Olha, tem muita esquadria diferente aqui, né? Nesse momento, eu vou até tirar essa achura preta das paredes para vocês poderem ver aqui as esquadrias em planta baixa. Vou botar sem sobreposição, ok? Vamos lá. Temos algumas esquadrias inusitadas, né? O que eu chamo de esquadrias inusitadas? Diferentes das esquadrias que a gente fez no edifício vertical. Mas, basicamente, ó, nós temos aqui o quadro de esquadrias. Então, se eu tenho uma JA, tá? Nós sabemos, vamos pegar uma posição mais fácil, vamos pegar essa posição da frente aqui, que eu já tenho aqui, ó, né, essas esquadrias aqui, ó, tá? Elas são basculantes conforme a gente já tinha carregado lá no edifício vertical. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que editar a esquadria e colocar ela na horizontal, aumentar a largura dela e aumentar a altura dela. Elas têm 80 de altura e 1,80 de peitoril. Como que eu sei disso? Aqui, ó. Quadro de esquadrias da planta baixa que tem o projeto elétrico, tá? Essa prancha é totalmente desaconselhável colocar esse monte de informação num desenho só. Mas, vamos lá, economia de prancha, né? Economia de desenho, botaram tudo no mesmo. Tá aqui, ó. Então, a maior parte das esquadrias são PA2, PM2, não, aqui perto, aqui. P o quê? J2, ó, de 2 metros de largura por 80 de altura e janela de 1 metro de largura por 80. Você está vendo que a maioria delas aqui é 80 ou 40. 80 ou 40, tem essa daqui de 2,20, que eu vou mostrar para vocês também como fazer, que é que se diferencia das demais, assim. Mas a maioria delas tem 80, né, para formar esse desenho. Gente, tá fechando esse negócio. Esse desenho de alinhamento, né, gente? Dificilmente um projeto vai ter esquadrias desalinhadas, né, com peitoris diferentes, né, tem essa padronização toda. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui em arquitetura janela, uma janela de 60 por 60 padrãozinha, que a gente tinha lá no projeto de edifício vertical. Editei o tipo, dupliquei, presta atenção em duplicar, senão vocês vão sobrepor os dados da janela já existente e vão perdê-los. Então, aqui eu tenho uma janela de 60 por 61, eu quero fazer uma de 60 por... aqui, deixa eu só ver se a gente está usando a altura primeiro ou a largura. Nós estamos usando primeiro a largura. Então, 60 por 60, eu vou editar tipo, duplicar e vou chamar de 60 por
60 de largura por 1,20 de altura. Não temos essa janela, tá? Mas eu vou criar essa janela aqui como se fosse uma janela vertical aí de... Então, eu vou criar por 90, não sei se tem por 90 ainda. Ok, já tenho, acho. Deixa eu ver quais que eu já fiz. 60... Não tem. 60 por 60, editar tipo, duplicar. Vou criar uma de 60 por 90. E vou colocar aqui, ó, altura de 90, largura de 60. Só isso, gente. Eu posso tirar as folgas superiores, folgas laterais, tá? Que isso daqui, extrusão, nada disso eu preciso, mas pode deixar assim também. Peitoril, pode deixar. Basicamente, o que eu vou mudar aqui é o nome e a altura e a largura da janela. Ok. Já tem uma janela nova, olha lá, de 60 por 90. Tá? Então, ela vai receber o mesmo tipo de padrão, janela maximar, né, de abertura para fora, com o seu desenhozinho aí certinho. Tá? Eu fiz isso para todas elas, cada uma tem uma medida que eu vou achar onde? Na tabela de esquadrias que tá aqui. Beleza? Tem uma ou outra que são bem diferentes, né? São esquadrias bem diferentes. Eu vou destacar algumas delas, ó. Mas essa daqui é basicamente tamanho que mudou. Essas duas aqui também. Essas aqui também. Essas aqui também são duas janelas, tá? Colocadas uma em cima da outra. Carol, como você fez para colocar uma em cima da outra? Se na planta baixa não tem como colocar uma em cima da outra, ó. Essa janela, ela vai estar aqui, ó. JA5, tanto aqui quanto nesse banheiro aqui, tá? Como é que eu fiz? Eu coloquei uma janela em cada cantinho e quando eu venho aqui, ó, cadê? Aqui, ó. Quando eu venho nessa fachada, o que eu fiz, ó? Eu peguei essa esquadria que tem 1,80 de peitoril e copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, joguei lá para cima e editei aqui a altura do peitoril dela para 2,40. Como que você sabe, Carol, que a altura do peitoril dessa janela aqui é 2,40? Mais uma vez, abrindo aqui, ó, a plantinha, onde eu tenho a prancha que eu tenho os cortes e as fachadas. Eu vou ver essas esquadrias aqui, ó, principalmente aqui, ó, eu tenho as cotas que me mostram o detalhe, né, do desenho, ó. 1,80 de peitoril, 40 de altura, 20 de espaçamento. Se eu somar isso daqui, 1,80 mais 20 dá 2 metros, mais 40, 2,40 de peitoril, com 40 de altura dessa esquadria, tá bom? E ela se encontra tanto aí, quanto aqui, ó, no fundinho da cisterna, tá bom? Tem elas aqui, ó. Essa porta aqui também é uma porta diferente, uma porta no estilo porta comercial, né? Ó, porta externa dupla de duas folhas leves. Aonde eu peguei essa esquadria? Gente, já tinha mostrado para vocês, né? Ó, ela tá aqui. Tanto ela como essas outras portas aqui, elas não são idênticas às portas da Unidade Básica de Saúde que eu tenho desenhadas aqui no projeto. Mas não tem problema. Por quê? Porque eu andei baixando algumas portas no mesmo estilo dessas que nós temos aqui, e eu não consegui editar o tamanho. Então, o que adianta a gente ter o aspecto, a aparência parecida, mas não conseguir editar os tamanhos, as alturas? Principalmente essa aqui, ó, que é uma porta de 1,70 de altura, tá? Quase nenhuma porta que eu encontrei aí, os arquivos RFA, que eu baixei, os autores permitiam a edição do bloco, né? Por causa de direito, né? A pessoa, ela disponibiliza o bloco, mas ela impede, bota uma trava para a gente não poder não editar a família. E edição de famílias é um Revit avançado, nós não vamos chegar a trabalhar edição de famílias, não, tá? O máximo que a gente vai editar é aqui mesmo, no editar tipo e aqui na barra de propriedades para a gente modificar de acordo com os nossos desejos. Aonde eu peguei essas portas diferenciadas, tá? Aqui no carregar família, dentro do próprio Revit, tá?
nessa pastinha aqui que está em C, Program Data, Autodesk RVT 2019, Libraries Brasil. Aqui em Libraries Brasil eu tenho um monte de bloquinhos de famílias, né? Eu tinha até inserido durante as aulas aí, presenciais o de vegetação, né? As árvores aí, ó. E aqui eu tenho outras portas e outras janelas, tá? Então, vocês podem procurar aí, ó, padrões de portas e janelas que sejam aí semelhantes, né, ó. Temos aqui comerciais, ó. Essas aqui eu usei para colocar aonde eu tinha portas externas que tinham uma respiração, ó, aqui, ó, por exemplo, tá? Que são setores de manutenção, de depósito, essas coisas assim. No desenho da Unidade Básica de Saúde, ela tem tipo uma grelha. Eu tentei achar uma porta dessas, mas não deu tempo, ainda não encontrei. Então, achei melhor pegar uma dessas daqui mesmo, tá? Olha aí, ó. Portas comerciais, com vidro, de padrão bonitinho. Só precisei clicar aqui, abrir, carreguei. E aí, editei o tamanho dela em editar tipo, conforme a minha necessidade, ó. Largura e altura, espessura, profundidade, né? Materiais, conforme eu precisava dela dentro do projeto da Unidade Básica de Saúde, tá? Essa porta aqui, ela foi um pouquinho mais complicadinha, porque ela é uma porta de alumínio, só que as portas de alumínio que eu consegui, vou até mostrar para vocês isso aqui, ó. Porta metálica com grelha veneziana, ó. Isso daqui, essa porta de abrir aqui, eu baixei essas portas, acho que nem vai abrir o site aqui. Eu pesquisei na internet, porta veneziana de alumínio.rfa. E aí eu consegui achar esses arquivos RFA. Como que eu fiz para carregar? Carregar a família CF ao atalho, né? E trouxe, dei um Ctrl C no arquivo, vim aqui em Brasil, abri portas e dei um Ctrl V, tá? E essas portas apareceram aqui, ó. Principalmente essa aqui, ó. Porta de abrir com lambrio puxador RFA. Abri ela aqui. Ele vai atualizar o modelo porque ela é uma porta desenvolvida no Revit 2015, tá? E aí, só que o que acontece? Ela é uma porta muito bonitinha, olha lá. Quando eu fui tentar editar o tamanho dela para colocar aqui, ó, que ela não entra, né? Ela não vem para cá por causa da altura dela. Então, eu iria em editar tipo, e aqui, ó, tentei colocar a altura dela de 1,70 em altura bruta, mas não funcionou, tá? A altura que ela vem é 2,10 mesmo, e a altura 2,16 e a largura 98. Então, eu não consegui editar, ó, tem até aqui, ó, o contato do criador, né, da família, né, enfim, a BNT, o site dele aqui. Então, eu não consegui editar. E se eu não conseguir editar, eu não consegui encaixar aqui. Até tentei editar pelo editor de famílias, que é o Revit avançado que eu falei para vocês, mas não consegui mover ou diminuir essa veneziana para conseguir editar e carregar a porta no modelo, tá bom? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma porta normal, como se fosse uma porta dessa daqui mesmo, editei a altura dela, e aqui, ó, em editar tipo, aonde eu tenho material madeira, eu coloquei um padrão de achura que me lembrasse uma veneziana, ó. Então, peguei o padrão madeira, padrão da superfície, padrão e cor, eu posso alterar aqui, deixei a cor cinza, que lembra uma cor de metal, e coloquei um padrãozinho aqui, ó. Tá vendo? Tem vários padrões. Eu coloquei um padrão como se fosse imitando uma veneziana, tá? Tudo aqui em editar tipo, tá, gente? Ó, essa porta, ela era assim, ó. Porta de passagem única nivelada. Ela tinha essa moldura toda em volta, por isso que eu gostei dela, para ela ficar aqui. Mas, inclusive, não vai rolar, né? A pessoa não vai abaixar para... Deixa eu ver se consigo editar a família aqui. Dou 2 cliques sobre ela. Deleto a moldura superior. Vamos ver se ela vai. Carregar no projeto. Substituir a versão existente. Não vai, tá vendo?
Até vai, só que ela não corta a parede toda, né? Por causa da espessura. Deixa eu ver como é que ficou lá na planta baixa do teto. Então, cortou. Só não tá aparecendo. A gente às vezes tem que fazer essas adaptações, tá, gente? Porque até a gente encontrar, né, a esquadria perfeita, a esquadria ideal, vai demorar aí e a gente não tem muito tempo a perder, tá bom? Mas dá para fazer essas edições aí para um padrão de projeto de apresentação de prefeitura, onde a gente não tem que fazer detalhamentos, nada desse tipo. Podemos abusar aí da criatividade na hora de conseguir o efeito que a gente quer. Tá vendo? Então, foram essas as edições que eu fiz. Eu acho que essa foi a porta mais desafiadora. Aí não ficou muito legal ainda, né? Dá para usar um outro tipo de porta para manter essa estrutura, só tirar aí o batente, né? Lateral para ela ficar parecendo uma porta veneziana. Deixa eu ver se tem... Ah, essa janela aqui, ó, também foi um pouco desafiadora. Mas o que que eu fiz? É porque ela tem 2,20, ó. Ela tem 2,20, se eu não me engano, de altura, tá? É essa janela que está aqui, ó. Vamos achar ela aqui para vocês verem que ela foge um pouco do padrão. O que que aconteceu? Essa janela, ela não está batendo, o desenho dela não bate aqui com a tabela de esquadrias, tá? Depois vocês vão dar uma olhada lá na tabela de esquadrias nas medidas dela e vocês vão perceber isso. Aqui, ela é uma JA3, tá? O que que eu fiz? Eu peguei uma janela todo simples. Onde está essa janela? Essa janela de todo simples está lá em carregar família, em Brasil, janelas, tá? Aí, ó, temos vários tipos de janela aqui, tá? Janelas, ó, janelas dos mais variados tipos. Eu peguei essa daqui, tá? Pode ser essa daqui, abrir, vou até abrir uma nova aqui, para ver se eu consigo editar ela novamente junto com vocês. Arquitetura janela. Ó, janela fixa. Vou colocar ela aqui numa outra fachada para mostrar para vocês, ó, o que que eu fiz. Eu peguei ela e fui em editar tipo. Aqui, ó, primeiro eu posso apagar direto aqui essas duas visibilidades da moldura, né, e do peitoril dela, que já fazem ela ficar uma janela bem parecida, bem semelhante a esse padrão que a gente tem aqui, tá bom? De moldura somente externa e a divisão do vidro aí no meio. Então, ó, basicamente, eu só apaguei a visibilidade do aparador e a visibilidade do recorte, ó, que estavam aqui antes, tá? E eu fiquei com a divisão em 4 partes. Depois, em editar tipo, é só eu colocar o tamanho da janela, largura e altura que eu preciso. Se eu não me engano, a altura dela é 2 e a largura dela é 2,20. Vou colocar aqui aleatoriamente, mas depois vocês dão uma olhada aí na tabela de esquadrias, tá bom? É o contrário, acho, né? E aí, ó, consegui ter o padrão de janela aí bem semelhante ao que tem na unidade básica de saúde, beleza? Vamos agora aqui, então, para a nossa parede cortina, né? Que talvez seja aí a esquadria mais desafiadora nesse momento. Mas eu vou estar aí tirando dúvidas de vocês também, tá, gente? De segunda a quinta, das 19h28 às 10 horas. Estou no Zoom, vou gerar e mandar o link para vocês tirarem dúvidas em relação a esse projeto aí, em relação também ao edifício vertical. Olha essa janela aqui, gente. Tá fora do padrão, não tá? Vou mudar o peitoril dela aqui, ó. 1,8, maioria, tá? Posso tirar essas cotas de revestimento. O que são essas cotas de revestimento? Quando vai entrar uma cerâmica, né? Aí a janela fica mais coladinha na parede quando a gente tira essa cota do revestimento. Mas vamos lá. Como que eu fiz essa parede cortina? Gente, muito fácil, tá? Deixa eu tentar criar aqui uma outra face
Isso, para eu desenhar para vocês aqui. Espero que ela tenha ficado no mesmo nível, né? Porque eu fiz aqui no 3D, ficou. Bom, temos aqui as duas paredes e eu tenho esse desenho aqui, ó, vidraça externa. Esse desenho, eu já posso ele colocar com um deslocamento, tá? Se eu colocar um deslocamento aqui de 10 ou de 5 centímetros aqui, ó, na cadeia, quando eu começar a desenhar a partir de um alinhamento, ó, ela já joga 5 centímetros para trás de onde eu comecei a desenhar, bom? Uma vez que eu desenhei, ó, ela vai vir aqui limpinha, né? Às vezes pode até vir com algum eixo aqui, ó. E ele vem pinado, tá, gente? Ó, para eu editar eu tenho que despinar. Isso aqui é um vidro fechado, tá? Para eu criar essas divisões, aonde estão essas divisões? Aqui, ó. Não achei as medidas perfeitas dessa porta, mas eu sei pela tabela de esquadrias que essa porta tem 1,60, dividida em duas folhas de provavelmente 80, né? Então, eu vou dividir esse eixo aqui em 3 partes, onde a parte do meio vai ter 1,60. Então, o que eu fiz? Cotinho aqui, ó. Deixa eu ir lá para elevação. Fica mais fácil, né? Olha lá, 439 e 3,30 de altura, né? 439 menos 1,60... 439 menos 1,60, que vai ser a porta do meio, vai dar 279, dividido por 2 lados, 1,39,5 para cada lado. Então, eu tenho que desenhar 1,39,5 e vai sobrar, né, 1,60 aqui. Como é que eu vou fazer essa divisão? A arquitetura, aqui em arquitetura, eixo da parede cortina, tá? Eu vou criar. Quando eu aproximo aqui da linhazinha superior, ele já me mostra a possibilidade de criação, com até algumas cotas temporárias, né? Ó, vou botar um aqui, vou botar um aqui, aleatoriamente. E aqui eu já vou colocar, ó, foi 1,39? 1,39 e 1,39. Eu acho que é 1,39,5. Olha lá. É 1,39,5, se eu não me engano. É. 1,39,3. 39, gente. Não, fiz o cálculo aqui na calculadora e já esqueci, né? É 439 menos 1,60 dividido por 2. É, 1,39,5. 1,39, 1,39,5. 1,39,5. Tá? Não tem problema, tá dando diferente aqui. Eu não sei porquê, talvez aqui, porque essa cota aqui tá diferente, né? A cota que tava lá no fundo. Beleza. Eu tenho aqui, então, a divisão dos meus eixos verticais. E se eu quiser alterá-los, ó, adicionar ou remover segmentos, tá bom? Posso vir aqui em adicionar segmentos e clicar e acrescentar outros segmentos. Ou aqui, arquitetura, eixo cortina. Vou criar aqui agora os horizontais. Pelo desenho que eu tenho lá, é mais ou menos isso aqui, né? É a parede aqui no meio, cortado com 2 folhas. Vocês viram que eu não fiz a divisão no meio aqui. Isso vai ser feito depois quando eu adicionar uma porta nesse vidro, tá? Mas eu tenho essa divisão aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, e eu tenho uma divisão aqui um pouquinho maior em cima do que aqui. Eu sei que essa altura total tem que ser 2,10, que é a altura padrão de uma porta. Beleza? Então, essa altura desse eixo aqui, eu vou colocar 2,10. Tá? Esse aqui é um pouquinho menor mesmo, vou deixar assim, tá com 40 centímetros. Beleza? Beleza. Agora, eu tenho também outras edições que eu posso fazer aqui, ó, em editar tipo, tá? Gente, só lembrando, ela tem uma altura não conectada de 3,30, tá? Que é a altura desse meu vão aqui da parede, tá? Se eu quiser, eu posso subir e descer com esse vidro aqui, mas eu coloquei já a altura não desconectada de 3,30 porque eu sabia qual era a altura do vão, né?
Então, aqui em editar tipo, eu tenho algumas outras edições possíveis, ó. A função do painel, ele é exterior, né? Pode ser fundação, retenção, shaft e outras coisas. Automaticamente embutido. Painel do sistema da parede cortina envidraçado. Se o seu tiver escrito nenhum, mude, por favor, para painel do sistema envidraçado. Borda e eixo vertical contínuos, não tem nenhum layout. Aqui eu posso também estabelecer eixos horizontais, secundários e verticais padronizados, com espaçamentos padronizados, tá bom? E os montantes, depois a gente vai fazer os montantes, não vou fazer por aqui, eu prefiro fazer por aqui, fica mais fácil de vocês enxergarem. Beleza, já tenho essas divisões, mas preciso botar uma porta aqui. Como é que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse painel no sistema de nuvem aqui, ó. Vou desbloquear, tá? E assim que eu desbloquear, ele vai me permitir escolher, ó. Tá? Eu vou escolher a porta da parede cortina de vidro duplo. Se vocês não tiverem carregado isso aqui, se essa porta não aparecer para vocês, vocês podem ir lá em CF, carregar famílias, no mesmo local aqui que o Revit traz as famílias, ó. E vocês procurem... Cadê? Parede cortina. Painéis de parede cortina, ó. Painel cortina por padrão, vocês podem carregar, né, o que vocês quiserem aqui. E painéis de parede cortina, carreguem aí esses painéis aqui e abrir, tá bom? Eu já tinha feito isso, provavelmente por isso que a porta apareceu. Se não aparecer para vocês, vocês coloquem, beleza? E aí nós temos alguns montantes, né? Esse vidro, ele não é um vidro simples, assim como eu desenhei aqui, né? Vou até deletar isso aqui agora, poder desenhar esses montantes na real aqui para vocês. Inclusive, tem um negócio aqui a mais, né? Que isso? Esse aqui com 40. Esse aqui tá com quanto? Não, não é 1,65, é 2,10. Ele se alterou aí, fiz alguma besteira em planta baixa, provavelmente. Eu tenho que despinar lá no painel para ele poder editar, tá, gente? Beleza. Vamos colocar alguns montantes. O que são montantes? São esses perfis de alumínio, ó, que ele colocou em torno do desenho da porta, são as estruturas, né, que vão fazer o fechamento do vidro. Nesse caso especial, ele não tem aqui, ó, nas bordas, nas margens, nem no piso. Provavelmente são fixados aí com boca de jacaré e a estrutura mesmo da porta tá aqui. Por que eu tô falando provavelmente, gente? Porque eu não tenho muitas informações, tá vendo? Nem em termos, assim, de abertura, né? Não tá me falando muito bem se é, né, se é para os dois lados e tal. Na planta baixa eu até tenho a indicação, mas esses detalhes não são tão importantes nessa etapa de desenho, então não vou cobrar isso de vocês, tá? Aqui em arquitetura montante, ó, eu vou escolher, nós temos já montantes que foram criados nesse template para a execução do telhado, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, e vou escolher por segmento. E vou colocar os montantes aqui onde eu quero, ó. Conforme o desenho que eu tenho lá aproximado. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso aí mesmo, tá? Só que vocês estão vendo que eles são desenhos de madeira, né? Isso aqui tem muito mais a ver com o montante lá de madeira, pode ser uma porta de madeira e tal, mas não queremos esse tipo de montante aqui. Então, vamos editar tipo, tá? E vamos escolher aqui, ó, montante de parede, cortina, não. Corrimão, não. Montante de parede, cortina retangular. Vamos aplicar. Como que fica? Ok. Ele pode até ter aplicado o desenho, mas não foi. Acho que é porque aqui ele já está definido. Ok.
um padrão de madeira, né? Deixa eu ver se tem algum padrão que já aparece com a cor que eu quero. Lateral superior, tubular, telhado, elipse, perfil do montante circular, perfil do montante do sistema retangular. Acho que esse daqui é o mais parecido com os perfis de alumínio que a gente tem hoje em dia aí no mercado, tá? Só que ele continua na corzinha aí de madeira. O que eu vou fazer? Mais uma vez, ó, vou editar tipo. Ângulo, espessura, posso mudar aqui. Material. Vamos trocar esse material aqui. Em vez de madeira, vamos colocar aqui um alumínio, né? Vamos aí admitir que estaremos usando a melhor opção, tá? Vocês podem mudar a cor aqui, se vocês quiserem, botar um cinza um pouco mais escuro. Ok. E ele vai virar aí esse perfil de alumínio que nós carregamos, tá bom? Parece que tá com uma espessura aí um pouco grossa demais, né? Exagerado. Vamos editar tipo aqui mais uma vez. Vamos colocar uma espessura menor, de 0,3. Deslocamento não quero. Vamos botar um deslocamento 0 para ele ficar bem rentezinho ao vidro. É alumínio mesmo. Ok, pronto. Olha lá. Bem rentezinho ao vidro. Fixando aí o painel, bem parecido com a proposta que nós temos aí no desenho da unidade básica de saúde. Beleza? Só talvez esse puxador aqui que é diferente, né? Mas já estamos editando muitas esquadrias e vocês vão ter muito trabalho para fazer isso aí detalhadamente. Espero que vocês tenham entendido. Continuem fazendo esse levantamento. Quanto mais vocês puderem adiantar, melhor. No caso de dúvidas, me procurem pelas redes sociais, no Carol Valando Tutoriais, que é o canal do YouTube. Estou respondendo lá os comentários de vocês. Compartilhem os resultados. Quero ver se vocês estão conseguindo fazer essas edições todas e esse desafio aí da semana que é a parede curtinha. Tá bom? Grande abraço para vocês e até a próxima.